Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor. Zé Leandro quem vos fala. Eu venho hoje trazer para vocês aqui uma dicas sobre homilética, em que consiste a arte de pregar e preparar sermões. Muito bem. O que é que me motivou a estar fazendo esse vídeo? Em razão da urgente necessidade de cooperar com nossos amigos, pregadores, palestrantes, é que eu venho aqui apresentar algumas dicas de homilética. A começar de que vamos iniciar falando sobre título de sermão. Não se começa uma mensagem sem antes dar a ela um título, um assunto principal. Tendo em vista que a maioria dos oradores que eu tenho ouvido nos últimos dias, a maioria deles não delimitam um assunto. Isto dá margem para que este venha fugir do assunto principal. Pois se já com um tema ou um título proposto já é fácil às vezes de alguém se perder, imagine alguém prestando a sua homilia, a sua dissertativa, sem esta apresentação de título. Você precisa amarrar o seu sermão a uma ideia principal, e essa ideia chama-se título. Não pode iniciar uma mensagem sem título. Temos vários tipos de título. Temos a espécie do título geral, temos a espécie do título específico, temos a espécie do título interrogativo, a espécie de título explicativo. Certo é, você não pode iniciar o seu sermão sem uma ideia principal, sem um pensamento, sem um assunto, ou que muitos chamam aí de tema ou título. Deve iniciar seu sermão com um assunto principal. Dado o seu assunto principal, nisto subordinando-o ao texto lido, agora você vai partir para a introdução. Sim, é uma parte que se percebe também, muitos às vezes se perdem neste momento, não sabem como começar, sabem argumentar bem, mas não sabem iniciar. E para argumentar bem na introdução, precisa-se conhecer algumas técnicas da introdução. Temos alguns tipos de introduções. Temos a introdução contextual, esta eu considero como a mais rica dos sermões. Temos a introdução com seu estilo ilustrativo, eu posso começar uma introdução ilustrando. Eu posso começar uma introdução definindo a proposta do tema. Que às vezes o tema ele pode me levar para um caminho de definição. E eu venho então definir este tema ao longo da introdução. Esta é uma das partes principais do seu sermão, porque aqui você está apresentando o produto, né, entre aspas. Você está apresentando o produto, e este produto tem que ser bem passado, porque aqui você está comprando o seu ouvinte. Se a sua introdução for fraca, o seu ouvinte já vai de certa forma, desmerecer o seu sermão. Eu gostaria que você atentasse, eu digo desmerecer, no sentido de que não será muito atrativo. É fato que existem pregador diferente de pregador, propriamente dito. Porque o pregador preparado, ele sabe o que vai falar, ele sabe o que fazer. Então, nós temos aí, né, ainda falando da introdução, nós temos essas espécies
Temos também a introdução interrogativa. E temos também a introdução no seu estilo suspense, onde eu encerro a introdução, deixando um vago, deixando um pensamento. E esse suspense, ou este pensamento que eu deixei no silêncio, no oculto, ele deve ser expresso ao longo do corpo do sermão. Ok? Partiremos então agora para o corpo do sermão. Veja bem, nós temos que ter uma divisão, uma organização. Deus gosta disso, Deus gosta de organização. Tanto é que o livro de Levítico, ele constitui-se de organização. Deus organizando o povo mediante uma lei, ou leis, para fins de apresentar ou revelar a sua santidade. Como a Bíblia fora escrita de forma organizada, como Deus dera a Moisés as leis de forma organizada, a Septuaginta trabalhou a organização dos livros do cânon sagrado, assim você, pregador, deve também manter-se organizado para prestar a sua homilia, a sua prédica, a sua oratória ou a sua pregação, ok? Partindo então para o corpo do sermão, temos que criar uma frase para saltar da introdução para o corpo do sermão. Esta frase, ela deverá ser este elo, esta ponte de saída da introdução e entrada para o corpo do sermão. O corpo do sermão é a parte-chave. É a parte em que você deverá aplicar aquilo que Deus lhe entregou para os seus ouvintes, aplicar ao coração deles. Ao passo que a introdução você aplica à mente, você dá uma aula, você situa o seu ouvinte na introdução. No corpo do sermão você vai não simplesmente falar à mente, mas como também falar ao coração do seu ouvinte. É um momento especial, você deve respeitar o seu público. Reforçando também que há muitos pregadores que gostam de gritar demais na introdução, gostam de esbravejar. Não perca o equilíbrio. Dê uma aula na sua introdução. No corpo do sermão haverá momentos de altos e baixos. Aí você pode, às vezes, alterar um pouco a sua tonalidade de voz, mas desde que não seja todo momento de forma alterada, né? Então, que haja um equilíbrio, momentos de altos e baixos, ok? Ainda no corpo do sermão, nós devemos, dentro do texto lido, devemos observar palavras-chave, e essas palavras-chave eu deverei extrair delas alguns assuntos concatenados com o título ou assunto principal. Devo criar frases divididas em tópicos, nisto baseado no texto lido, para enfim aplicá-las. Um exemplo, no primeiro tópico, vamos pegar algum texto bíblico, deixa me lembrar aqui de algum texto bíblico. Veja bem, vamos para Isaías, o texto de Isaías que fala sobre o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas. Vamos ficar por aqui? Um exemplo que a proposta seria características de um autêntico cristão, baseando neste texto de Jeremias, de Isaías. Obviamente eu devo, primariamente na introdução, explorar o contexto de Isaías, quem foi Isaías, em qual tempo ele profetizou, isto na introdução, datas, importante citar datas, cenário geográfico, contexto político, contexto social. Eu devo me inteirar dessas situações. Uma vez que eu me inteiro dessas situações, se quiser usar uma ilustração também na introdução, faz bem. Entendendo que a proposta é características de um autêntico cristão ou características de um autêntico missionário. Aí, o que você achar mais interessante?
O texto ele já me dá os tópicos do corpo do sermão. Pois o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, a primeira característica do autêntico cristão consiste em o Espírito do Senhor Jeová está sobre ele. Primeira característica do autêntico cristão. Segunda, porque ele me ungiu para pregar boas novas. O autêntico missionário, ou autêntico cristão, ele é portador de boa notícia. Tendo em vista que temos alguns que se intitulam pregadores, não tem boa notícia com eles. Só tem coisas ruins, papos ruins, às vezes até mensagens, me desculpe, né? Alguns que falam assim, ó, preguei lá e quebrei tudo. Nó, tem que ver. Então, naturalmente, para mim isso não se faz boa notícia. Boa notícia consiste em anunciar o evangelho genuíno, ok? E afins. O texto de Isaías, ele continua falando sobre que o Senhor o separou para pregar boas novas aos quebrantados de coração, libertar os cativos. Então, cada vírgula que você observa ali é um tópico do seu sermão. Aí está o corpo do sermão. O seu sermão deve ser organizado. Pelo amor de Deus, pregue organizado, meu querido. Prepare-se, ok? E segundo tópico, terceiro tópico, tendo em vista que eu devo cronometrar para eu não me perder no tempo, porque às vezes a igreja, né, a liderança me deu 30 minutos, 40 minutos, eu devo cronometrar a minha introdução, meu primeiro tópico, meu segundo tópico, meu terceiro tópico, se for o caso, cronometrar também as subdivisões desses tópicos, para enfim partir para a conclusão. A conclusão, o que seria? Uma retomada de assunto, nisto de forma bem sucinta, sintética. Eu devo usar uma ilustração que seja de cunho pessoal, que seja fictícia, mas que tenha uma aplicabilidade forte para o seu ouvinte. Você deve fechar o seu sermão de forma extraordinária, a cativar o seu público. Ok? Assim, é o momento que você vai apresentar, né, o produto, entre aspas, vai apresentar a essência da mensagem, né? Cristo para o pecador. Então você deve fechar com chave de ouro. É o momento que você deve concluir, mas com graça divina. Tem uma frase até de um escritor que diz que o pregador ele iniciou por construir um edifício e acabou que ele terminou em um galinheiro. Para que o seu sermão ele não termine em um galinheiro com uma má qualidade, atente-se bem para uma boa conclusão, com veemência, com poder no Espírito, com graça. Nunca esqueça que o Espírito Santo, a oração devocional, vida com Deus, isto se faz a essência para o pregador que representa bem Cristo e o seu reino na face da terra. Amém? Deus te abençoe. Espero que essas dicas tenham servido de boa valia para você. Estou aqui aproximadamente às 3h30 da madrugada fazendo este vídeo. Eu terminei de estudar para a prova da faculdade hoje cedo, né, que farei hoje cedo, e achei por bem compartilhar esta riqueza para você. Espero que tenha cooperado com você, ok? Um abraço, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Pastor José Leandro, receba um beijo do pastor José Leandro, um abraço, pastor José Leandro, em nome de Jesus.